presença. Honra a nossa pequena fé em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, do alto céu, para a honra e a glória de Cristo Jesus. Que seja, Senhor, a tua direção e o teu Espírito Santo falando em cada coração. Oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Queremos já chamar aqui pastor Júnior Trovão, né? Irmão Cláudio Júnior, vem aqui, pastor, vem louvar o Senhor Jesus, estará louvando e bendizendo o nome do Senhor e Salvador Jesus. Se precisar de cadeira, tem ali em cima, viu, diáconos? Ó, lá em cima tem, essas daí tá um pouco... A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que nos garante a vitória, né? Que nos abençoa de forma especial, a ponto de permitir nós vivermos mais um dia, né, irmãos? Isso é muito bom. Eu estou muito feliz e contente por poder participar dessa reunião, que eu creio que vai ser algo extraordinário sobre a nossa vida. Eu vou louvar Deus com um louvor que ele traz por título Nenhuma Condenação há. A carta de Paulo aos Romanos, ela vai dizer no capítulo 8, versículo 1, né, que nós agora somos filhos do Espírito. Nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos debaixo da misericórdia e da presença de Deus. Então nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E assim nós louvaremos a Ele com toda a graça que Ele merece, né? Ele é o nosso Deus. Amém? Pode soltar aí, varão, em nome de Jesus. Do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem? Para quem está em ti, querido Senhor. Você pode adorar a Ele, oh glória. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente às vezes ouve
acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar com mesmo palavras. Glória a Deus. Deus continue abençoando, né? Vamos também ouvir o grupo E Agora, Soldados de Cristo, louvar o Senhor com um dos louvores, Renova-me. Cirineu, renova-me. Eles estarão aqui louvando. Vai precisar de quanto? Nós temos até 30 microfones. Não, acho que é 2 só. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus está neste lugar. Quantos creem nessa palavra? Já iniciamos o trabalho com Deus falando ao meu e ao teu coração, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra nesta noite para mim, para você. Quantos crê? Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus falar comigo e com você. Já está falando e vai continuar a falar. Abra o seu coração nesta noite, aleluia. O grupo Soldados de Cristo cumprimenta a igreja. Isso.
Deus, graças a Deus. Maravilha, renova-nos, Senhor, né? Graças a Deus. Irmãos, já está conosco presbítero Ademir e eu esqueci de novo. Lucindo, glória. Ademir Lucindo. Ele trabalha nesta área, sabe do assunto que estará falando. Nós falamos com ele, ele concordou e veio nos agraciar nessa noite com a palavra do Senhor Jesus. Ele congrega na igreja metodista wesleyana. É que eu estou aqui com a cabeça no café, cabeça no bolo, cabeça ali no... E ele veio nos agraciar. E a partir desse momento, ele estará ministrando para nós a palavra do Senhor Jesus. Pastor Anderson já chegou? Não, né? Ele estará vindo. E nós vamos ouvindo a palavra de Deus. Pastor presbítero Ademir, chegue aqui. Glória a Deus. Graças a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, uma satisfação estar com os irmãos aqui. O pastor Daniel disse que era um trabalho pequeno, né, para iniciar. Aí eu cheguei aqui, essa multidão. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Sabemos a carência que há, né, de um modo geral, que tem a igreja, né, por trabalhos como esse. Irmãos, aqueles que não fizeram a inscrição, depois nós vamos fazer um sorteio, é preciso você fazer a inscrição, seu nome certinho. Então faz assim, irmão, tá com aquele irmão ali, você dá o nome certinho para ele, tá bom? E depois vai ter um sorteiozinho para você também participar, ok? Glória a Deus. Como eu estava falando, queridos irmãos, carente, né, trabalhos, a igreja é carente de trabalhos como este, voltados para homens. Amém, irmãos? A gente vê pouco, né, esses trabalhos. E hoje estou muito alegre, muito feliz, né? Direito até decoração, né? Mas isso é bom, porque quando as irmãs se reúnem para fazer algum trabalho, né, todo aquele aparato, né? A igreja fica toda cor-de-rosa. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, quero aqui agradecê-lo pela oportunidade, agradecer aos demais obreiros, pastores, pela confiança. De eu poder trazer a palavra do Senhor. Amém? Eu gosto dessa expressão, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos um texto que está em Lucas, capítulo 7, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículos 31 ao 34. Glória a Deus. Congrego na igreja metodista wesleyana, como o pastor Daniel bem disse. Pastor Mauro Fernandes, ele ficou de vir, mas eu acho que teve que dar uma saída, mas breve estará aí, meu pastor. Lucas, capítulo 7, versículo 31 ao 34. Glórias a Deus. Versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: a que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? Aí o Senhor mesmo respondeu a pergunta: são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes.
Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Até aqui, irmãos. Essa palavra, o Senhor Jesus trouxe a essas pessoas, e eu gostaria de compartilhar ensinamentos contidos aqui, e o tema dessa mensagem é imaturidade. Mas não poderia ser maturidade? Poderia, mas eu quero falar da imaturidade. Amém, meus irmãos? Eu quero que você olhe para o seu lado, olhe para o seu irmão e diga assim, graças a Deus. Mais forte, graças a Deus. Você é homem. Glória a Deus. Graças a Deus você é homem. Amém? Que você possa dizer ao seu filho também, filho, graças a Deus você é homem. Amém? Vivemos em tempos difíceis, irmãos, onde a identidade do homem está se esvairindo. Amém? Muitas coisas acontecendo, a sociedade ditando regras, ditando a personalidade que devemos ter, mas nós somos homens de Deus, feitos à sua imagem, feitos à sua semelhança. Amém, meus queridos? O tema imaturidade, meus queridos irmãos, parece ser um assunto muito importante e também bastante abrangente em nossos dias. Nós somos jovens apenas uma vez na vida, mas podemos passar a vida inteira nos comportando como meninos. Sim ou não? Sabe por quê? Porque a maturidade, ela não vem com a idade. Ela não vem à medida que nós vamos envelhecendo. A maturidade não vem com o tempo. Mas ela vem, meus queridos irmãos, a partir do momento que passamos a aceitar as nossas responsabilidades. Amém? É por isso que você perceberá ou percebe que existem pessoas muito jovens, mas com responsabilidade. Sim ou não? Existem pessoas muito jovens que têm responsabilidade, que são maduros como homem, espiritualmente também, e tem pessoas idosas que são meninos. Então não tem nada a ver com a idade, com o tempo. Não estou diminuindo nem os de idade e nem os mais novos. Amém? Mas só quero dizer aos irmãos que a maturidade não vem à medida em que envelhecemos, mas sim quando passamos a aceitar a responsabilidade por nossos atos, por nossas atitudes. Glória a Deus por isso. Portanto, meus irmãos, ser mais velho não quer dizer mais maduro. Amém? Às vezes, o senhor mais velho, ele pode bater no peito e dizer, eu tenho idade para ser seu pai. Tem que ser segundo aquilo que eu quero. Tem que dançar conforme a minha música. Tem que ser conforme as minhas regras. Né? Isso já é sinal de imaturidade. Já é um sinal de maturidade. Amém? Mas existem pessoas tanto com mais idade, tanto mais jovens, que são maduros, como homens, como servos do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos são os problemas da imaturidade. Logicamente, irmãos, quando falamos a homens, como é um trabalho que
Trabalho como esse é novidade, sim ou não? É novidade, pelo menos para mim, né? A gente vê pouco. E quando nós adentramos a esse assunto de falar para homens, se abre um leque muito grande, muito grande. Mas no tempo em que foi nos reservado, eu vou me ater somente a esse tema, sobre a imaturidade e os problemas que ela pode causar. Muitos problemas nas igrejas, nas famílias, são causados pela imaturidade do homem. Quero começar com os problemas que essa imaturidade causa nas igrejas, de uma forma geral. Não estou dizendo aqui, não estou dizendo lá, é de uma forma generalizada. Um dos problemas que acontece nas igrejas, por causa da imaturidade, são as dissensões, as pelejas que existem em todo lugar, né? Na Assembleia de Deus, na Igreja Metodista, em qualquer lugar. Existem dissensões e notamos que essas dissensões, pelejas, acontecem por conta de imaturidade, né? Um exemplo disso é aquele indivíduo que, se não for do meu jeito, eu estou fora. Existem gente assim ou não? Tem ou não? Pode falar sem medo, irmão. Glória a Deus. Tem, irmãos, em todo lugar. Isso é natural que tenha, é normal que tenha, né? Então, irmãos, tem que ter, às vezes a gente tem que ter muita paciência. Os pastores aí podem dizer com muita convicção e certeza, os dirigentes de congregações, a gente tem que ter mais paciência com pessoas desse tipo do que com criança, do que com adolescente, porque é difícil de lidar, é muito difícil de lidar. A imaturidade causa isso. O indivíduo diz: se não for do meu jeito, eu estou fora, nada está bom, reclama de tudo, reclama de todos, e deixa o pastor numa situação difícil. Isso é imaturidade, e ela causa prejuízos para a obra do Senhor, ela traz prejuízos grandes para a obra do nosso Deus, porque o indivíduo, ele fica nesse mundinho, reclama, só reclama, nunca está bom, esse dirigente não está bom, troca aquele dirigente, não está bom também, é que o irmão canta ruim, é que não sei o quê, e vai reclamando, causando transtornos e problemas. Eu estou falando da imaturidade, não estou falando de A e nem B. Esse é um problema que pode atingir a minha pessoa, a sua pessoa, e devemos sim ficar alertas quanto a isso. Devemos ficar alerta, porque o nosso Deus, Ele se agrada de homens que buscam maturidade, que buscam entender seus sentimentos, que buscam entender a sua posição no reino de Deus, que busca ajudar, que vê quando está saindo do controle, ele vai na presença do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda, porque nós somos falhos, irmãos, não tem ninguém bonzinho aqui, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, aleluia, glórias a Deus. De uma forma geral, eu não sei se os irmãos têm a mesma percepção, tem mais mulheres nas igrejas do que homens, sim ou não? É só eu que percebi isso? Não, né? Por que será que acontece isso, meus queridos irmãos? Com o passar dos anos, dos tempos,
nós temos visto os homens delegar às mulheres as suas responsabilidades como sacerdote, como chefe da família, como líder de casa e outras tantas responsabilidades que pertencem ao homem são transferidas para suas esposas. Sim ou não? E aí o que acontece? A mulher tem que ir orar, ela tem que ir para os cultos, ela tem que buscar Deus, ela faz tudo pela família, enquanto o varão acha que tudo aquilo ali é coisa de mulher, não é para ele. E acaba transferindo para a esposa todo o peso, toda a carga da liderança, todo o peso do sacerdócio do seu lar, acaba transferindo para a esposa, para a mulher. E depois nós vemos a igreja com um maior número de mulheres do que de homens. E essa é uma das causas. Essa é uma das causas. Mulheres, elas cresceram, glória a Deus por isso, avançaram na sociedade, né? Tomaram o seu espaço, o seu lugar, glória a Deus por isso. Mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Se a sua mulher sobressai, glória a Deus, mas o seu papel tem que ser mantido. Amém, queridos? O seu papel tem que ser feito, tem que ser preservado. A sua liderança, o seu sacerdócio tem que ser preservado. Porque assim Deus fez, assim Deus quer, assim Deus se agrada. Glória a Jesus. Eu até fiquei meio assim, meu Deus do céu, eu vou pregar essa palavra, eu vou entristecer os irmãos, hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Aí vem eu com um negócio desse aqui, Jesus, como é que vai fazer? Mas calma aí, irmãos. Jesus está falando conosco. Glória a Deus. A Bíblia diz que não há correção, a correção, a primeiro momento, ela é doída, mas depois ela vai surtir um fruto benigno, um fruto bom, amém? E eu tenho certeza que Deus, se Deus nos deu essa palavra, ela vai surtir um efeito maravilhoso na sua vida, na vida da sua família, na vida da tua esposa, dos seus filhos, no seu trabalho, enfim, em qualquer lugar que você entrar e andar, Deus será contigo. Glória a Jesus. Essa transferência de responsabilidade para as mulheres, para as esposas, é tão sério, irmãos, que nós vemos quem cuida das nossas crianças na escola secular. 90% são mulheres, sim ou não? São mulheres. Na escola bíblica dominical, também, aqui também, pastor? Todo lugar, são mulheres. Então nossos filhos, principalmente os homens, estão sendo ensinados por mulheres. Isso é uma negligência do homem, sim ou não? Em parte, sim. Daqui a pouco seu filho vai chegar assim para você e falar assim, eu quero ser homem de verdade. Ah, é, meu filho? Sim, igual a mamãe. Igual a mamãe, aprende tudo com mulher. Cadê os homens? Para ensinar os homens. Onde estão os homens? Para pegar essa criançada, esses homens pequenos e ensinar e dizer para ele, graças a Deus, você é homem. Você é homem, lindão, você é homem. Então toma a sua posição, o seu lugar, onde Deus te colocou, e seja uma bênção na vida dessa igreja, na vida da sociedade, na vida da cidade, em nome de Jesus. Precisamos declarar isso com muita clareza às nossas crianças. E dessa forma, essa transferência, irmãos, que hoje nós possamos, assim, ter a consciência disso e nos apresentar e dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor. Deus, eis-me aqui. Pastor, eu estou aqui.
estou pronto para trabalhar, estou pronto para ensinar homens, estou pronto para ensinar essa garotada. Amém, irmãos? Glória a Deus, que possamos ter essa consciência. Glória a Jesus. Um segundo ponto, irmãos, que a imaturidade pode causar é a indiferença paterna. A indiferença paterna é algo terrível em nossos dias. Milhões e milhões de crianças estão sendo criadas sem os seus pais, sem a figura masculina. O pior disso é que tem estatísticas que mostram que os filhos criados somente com a mãe são cidadãos melhores do que criados com pais presentes em casa, mas indiferentes com a sua família. Indiferentes. Tratando com desdém, tratando com desprezo, não se importando, não cuidando. Então, isso é mais um malefício causado pela imaturidade do homem, que é essa ausência, que é essa indiferença paterna, essa falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, um descaso com os seus próprios filhos, com sua própria esposa, com sua própria família. Glória a Deus. E isso não tem na igreja, tem ou não? O irmão deu risada aqui, ó. Eita Jesus, que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós venhamos amadurecer como homens e como servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. A indiferença paterna é terrível. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Isaías capítulo 3, versículo 10 e 12. Ainda falando dessa indiferença paterna causada pela imaturidade do homem. Isaías capítulo 3, versículo 10 e 12. Quem trouxe a Bíblia aí? Amém. Quem achou o versículo? Está na tela também? Glória a Deus. Dizem, eu vou ler lá, porque senão eu tô com um problema, o tal de tira óculos, põe óculos, é um problema. Dizei aos justos, que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações ou obras. Comerão do fruto das suas ações. Pode passar, irmão, por favor. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são ou serão crianças. Até aí. Por quê, irmãos? Sabe qual que é o problema das crianças? Elas crescem. Se você semeia vento, não tem esse ditado? Quem semeia vento colhe tempestade. Então, queridos, diz o profeta Isaías, que aquilo, não dá para falar nisso sem lembrar da lei da semeadura. O que nós estamos semeando na vida de nossos filhos, na vida de nossas crianças, principalmente dos homens, o que estamos semeando. Então entra nessa questão do descaso, entra nessa questão da indiferença paterna, que é um problema seríssimo. Às vezes o pai está presente na sua casa, não é um pai ausente, não é um pai ausente, é presente, mas o descaso é pior do que a ausência. A indiferença é pior do que a ausência. Que possamos nos ater a esse e tomar cuidado quanto a isso, meus queridos, amém? Então, milhões de crianças que estão crescendo sem o cuidado dos pais se tornarão
um problema no futuro. É a famosa lei da semeadura. Amém, meus irmãos? Se tornarão sem dúvida um problema para a sociedade, um problema para a família, nos seus empregos, enfim, se tornarão um grande problema. Que nós não venhamos ser desleixados com a criação de nossos filhos. Isso é causado pela imaturidade. O varão que é imaturo, ele não está nem aí com o filho, não. Sim ou não, irmãos? Está nem aí com a esposa, está nem aí com o filho. É um desleixo total. Talvez você está aqui, você não é casado, ainda não tem filhos, mas fica para você também essa palavra. Quando você tê-los, abrace-os, ame-os, cuide bem da sua esposa, cuide bem da sua casa, cuida bem daquilo que você possui, e Deus te abençoará mais ainda. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Jesus. Outra coisa, irmãos, que é causado pela imaturidade do homem, é o mau relacionamento com a esposa. O homem imaturo, ele se relaciona mal com a sua esposa. E é um assunto tão delicado, mas estamos aqui somente homens, né? Tem uns adolescentes, crianças, mas também homens. E não há problema nenhum nós estarmos tratando assim. O mau relacionamento com a esposa é fruto de imaturidade. Quando o homem, querido, se comporta como criança, com infantilidade, o que acontece com a esposa dele? Ela é forçada a tratá-lo como filho. Ela é forçada a tratar ele como filho, porque ele é infantil. Sim ou não? Só que isso, queridos, vai causar um problema muito maior. Os pitos da esposa no meio do povo, isso aí é de menos. As correções dela, fica quieto, para com isso. Isso é de menos. Um problema mais sério que advém disso é que qual homem que vai fazer amor com a sua esposa, com a sua mãe? Isso causa um problema íntimo no casal. E é muito sério. Então, caso a sua esposa estiver tratando como criança, tome cuidado. Tome cuidado com a imaturidade, né? Cresça, seja um homem de verdade. Não estou falando na questão viril, não estou falando do tamanho da barba, não estou falando da roupa que veste, eu estou falando de homens que se espelham em Jesus. Homens que olham para Cristo e dizem: eu quero ser como o meu Senhor. Aleluia! Maduro, louvando a Deus, obedecendo a sua palavra, cuidando daquilo que o Senhor tem me dado. Essa palavra, meus irmãos, ela não é tão espiritual. Ela é muito prática. É a nossa vida. Só que tem uma coisa muito gloriosa nisso, é que Deus quer isso para nós. Deus quer que nós nos renovemos, Deus quer que nós atentemos para isso, e deixemos de ser meninos, e voltemos ao crescimento como homens, como varões, como homens de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O mau relacionamento com a esposa é fruto da imaturidade. O fato é que quando a infantilidade do homem começa a criar problema no relacionamento íntimo, quando começar a criar problema ali,
entre as quatro paredes do seu quarto. O sinal de alerta tem que já estar. Amém, meus queridos? Isso acontece? Acontece. Não é só no mundo que acontecem essas coisas. Dentro das igrejas. Que o Senhor Jesus nos livre e nos guarde desse infortúnio, desse mal. Quando a infantilidade do homem começa a criar problemas no relacionamento íntimo dele com a esposa, o que acontece? Primeira coisa que ele faz é colocar a culpa na mulher. Ele começa a colocar a culpa na mulher. Não foi assim com o nosso primeiro pai, com Adão? Ah, Senhor, foi ela aí que me deu da fruta, daí eu comi porque ela me deu, né? Ele começou a jogar a responsabilidade na sua esposa. E é assim que o infantil, o homem infantil, quando ele é atingido nesta área, quando começa a dar problema no relacionamento íntimo, aí ele começa a dizer, ela é frígida. Outra hora, ela não me entende, ela não me compreende. Pelo contrário, ela te conhece muito bem.